Bom, pessoal, hoje o intuito aqui é a gente falar um pouquinho sobre observabilidade, né? Tanto ali no quesito segurança, quanto também no quesito aplicacional, né? De uma aplicação. Eu vou falar um pouquinho mais ali da área de segurança, uma observabilidade e uma conformidade em cima de AWS. E o José aí, na sequência, ele vai falar também sobre a observabilidade em cima de uma aplicação, né? Sobre um software open source, tá? Tanto eu quanto ele aí, para ajudar, né? Nas características, nos desafios do dia a dia, tá? Então, hoje o intuito aqui é bater esse papo, falar um pouquinho aí dos nossos desafios, do que a gente tem, do que a gente vem implementando. Então é isso. E conforme vocês forem tendo dúvidas, fiquem à vontade aí para compartilhar. A gente vai respondendo aí na sequência. Bom, novamente aí, pessoal, prazer. Meu nome é Lucas Silva, eu sou arquiteto de soluções Cloud AWS aqui dentro da BeOnUp. É, Tenho apoiado aí os clientes junto com o time aqui de Cloud da BeOnUp, né, desde o do design, de arquitetura, implementação, até mesmo com os desafios aí, né, do controle, né, da visibilidade e conformidade aí dos ambientes AWS. Então, o intuito aqui hoje falar um pouquinho aí dos principais desafios, entrar um pouco ali no CloudTrail, né, como uma fonte principal de logs de auditoria, os benefícios, né, da coleta dessas informações, a integração dele, né, com uma ferramenta open source que é o Oazo, né, uma ferramenta de segurança, para que a gente possa gerar alguns alarmes, alguns alertas e criar, né, entregar uma visibilidade aí de tudo que vem acontecendo dentro da nossa cloud AWS, né, o processamento e a correlação desses logs dentro do Oazo, a exportação dos logs também do Web Application File da própria AWS, né, para entender ali o que está acontecendo, de repente se a gente está tendo muita tentativa, muito scan, né, enfim, configuração de regras customizadas para eventos específicos, a gente vai falar um pouquinho, né, como que a gente consegue fazer isso em conjunto com os logs da AWS, sendo feita a ingestão no Oazo, os exemplos, os alertas, né, e a construção de dashboards para o monitoramento centralizado. Tá? Então, basicamente, são esses tópicos aqui que a gente vai falar hoje na área aqui de observabilidade e segurança na AWS. Tá? Bom, então partindo aqui, pessoal, qual que são os principais desafios que a gente tem visto aí, né, tem lidado aí com os clientes no dia a dia, né? Principalmente, né, ali, esses tem alguns outros, mas esses são os principais, né, que é a detecção de novos recursos lançados dentro da console AWS, seja uma EC2 nova, um RDS, um bucket, né, até mesmo um usuário, enfim, uma alteração. Pô, por que que eu mudei? Por que que houve uma mudança de uma EC2 que hoje pode ser uma T3 X-Large? Por que que ela foi para uma C5 for X-Large? Enfim, então tudo isso, né, a gente consegue integrar e gerar essa visibilidade em dashboards visuais, em alarme, enfim, para dentro dos nossos clientes. Alterações em security groups, então, por exemplo, se eu estou com uma porta comum ali, uma porta 22, uma porta de RDP 3389, por que que foi exposta, né? Por que que de repente está sendo publicado isso para toda a internet? Geração de access keys, né? Hoje a gente tem alguns clientes aqui que, por compliance, especificamente, não trabalham ali mais com access keys, e sim com role, né? Por que que foi criado aquela access key? Tentar entender, né, com o pessoal, por que que isso foi criado, por que que de repente não dá para usar uma role, é taxado de repente numa EC2, no EKS, enfim, criação de novos usuários administradores, né? Entender ali, né? Ter essa visibilidade. Pô, de repente chega um alarme sobre um novo usuário criado com permissões elevadas, tentativas de login com falha, né? Na console AWS, isso acontece. E principalmente, que a gente tem visto aumentar aqui, é solicitação de reset de senha do usuário root da AWS. A gente tem notado em alguns clientes, né? De um tempo para cá, que algumas solicitações de reset de senha do root. E, assim, em tese, né, isso não envolve diretamente, não é um problema especificamente, mas entender, né, se isso está ou não acontecendo, pode gerar um alarme, né, ali para o pessoal ficar em alerta, né, pô, se está acontecendo, de repente, você pode estar sendo alvo de algum tipo de ataque, enfim, de algum atacante. Então, esses aqui são os principais desafios. Para o próximo, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do CloudTrail, né?
que a gente vai falar, né? Por padrão, quando você provisiona uma conta na AWS, você já tem, né, o CloudTrail por 90 dias. O CloudTrail, ele registra todas as chamadas de APIs da AWS. Então, tudo que acontece, se alguém lançou uma EC2 ou um RDS, criou um usuário, um bucket, uma política, então tudo isso fica auditado, né, dentro ali do CloudTrail na AWS. Por padrão, sempre os 90 dias, mas você pode ir lá e criar uma trilha, né? Criar uma trilha para que esses dados sejam armazenados num bucket S3 e lá dentro do bucket S3 você pode criar um ciclo de vida. Você pode armazenar por um ano ou pode deixar indefinidamente, enfim, e ter uma visão ali de um tempo maior de tudo o que acontece dentro da sua cloud AWS, né? O benefício, né, de coletar esses logs e ter essas informações por mais tempo é a identificação de atividades anômalas em tempo real, documentação de todas as ações para entender, né, e atingir ali os regulamentos, né? Então, através dele, né, através do CloudTrail, dessa ingestão que a AWS faz do CloudTrail direto para o S3, que a gente configura através da trilha, eu consigo fazer a configuração dentro do ASO, né, que é uma ferramenta, um CIEM, né, open source, que a gente consegue fazer essa integração de forma nativa, né, com basicamente com essas linhas que estão aqui e passar a coletar essas informações da AWS. Então, pô, porque, né, como comentei no início aí, por que, que esse usuário está tentando, de repente, fazer uma chamada de um EC2, criar um EC2, e ele está tomando acesso negado, né? Por que, que esse cara está tentando fazer isso? Então, gerar algumas visibilidades para nós no dia a dia, isso é muito importante. Então, através do ASO, a gente consegue criar esses dashboards, criar alarmes customizados, né? Para que a gente possa ter uma visibilidade mais direcionada para a nossa console AWS. Aqui eu queria fazer uma demonstração inicial do dashboard, né? Ali, enfim, aqui a gente criou um dashboard dentro do nosso ambiente, onde a gente tem a quantidade total de eventos da AWS, né? A gente geralmente trabalha com os 10 principais eventos da AWS, temos um dashboard específico onde a gente avalia login, né, com sucesso, role criada, então instâncias, né, esse run instances são novas instâncias criadas, né? Então, autorização de regras do security group. Então, pô, tá, de repente, né, num curto intervalo de tempo, de 0 a gente passa para 15 regras. Por que que isso está acontecendo, né? Deixa eu entender aqui o que é que está acontecendo na minha cloud, né? E isso eu tenho notado aqui, a gente tem notado que nos nossos clientes, às vezes o pessoal comenta, né? Pô, uma equipe específica ali, a equipe de desenvolvimento lançou uma máquina nova, a gente não estava sabendo, de repente aumenta o custo, ou de repente uma Axis Key ela pode ser comprometida, né? Então, com isso, a gente acaba criando essa visão, tendo essa amplitude em cima do ambiente, né? E de repente tratando e até mesmo alertando, né, a equipe, comentando sobre a possibilidade, pô, se você está criando uma Axis Key, por que a gente vai tratar em cima de uma Axis Key? Por que de repente a gente não trata em cima de uma role, ou por que, né, usar essa access key, e se for usar, trabalhar com o mínimo privilégio possível, né? O ideal é não usar, né? O ideal é não usar, tentar trabalhar com role para evitar, né, um vazamento, enfim, e dores de cabeça. A gente já teve casos aqui onde teve o vazamento de dado de uma access key, né? Acabou sendo vazado, e infelizmente o cliente acabou gerando um billing muito alto, né? Um billing muito alto na conta. A AWS ainda interviu, né? Ela conseguiu barrar a conta ali, mas gera todo, né, uma burocracia, porque se você tem autoscaling na conta, se você escala recurso, a AWS ela trava até que você tome algumas ações, né, em cima de um dado que pode ter sido vazado, enfim, para que a sua conta ela volte, né, a normalizar, né? Então aí sim você volte a escalar, você volte a ter uma escalabilidade, enfim, você volte a conseguir provisionar esse tipo de recurso. Então, pessoal, sim, esse é um dashboard inicial básico, né, que a gente trouxe aqui, enfim, com os principais recursos. A gente também vai falar um pouquinho ali no final sobre a integração do ASO com o Grafana e com os Zabbix. A gente tem um exemplo de um dashboard, né? E aí sim também a gente consegue tratar alarmes ou diretamente pelo ASO, né? Uma integração ali com o webhook via Slack, via Teams, enfim, especificamente, ou até mesmo, né, se você tem um hub de alarme, igual no nosso caso, né, nós temos os Zabbix aqui,
que através dele são gerados alarmes, e com isso a gente consegue fazer a integração, né, desses alarmes e gerar, seja uma ligação, seja um e-mail, seja uma notificação no Teams, enfim. Então, com isso, a gente consegue agregar aí no dia a dia e gerar uma visão e rastreabilidade organizacional e operacional para as contas da AWS. Tá? Então, aqui é uma visão macro, né, do ambiente. Se eu clico, né, em um desses eventos aqui, ele me traz umas informações mais detalhadas. Então, por exemplo, aqui ele já me trouxe algumas informações de instâncias que foram lançadas, console e login especificamente. E aqui, pessoal, nessa setinha aqui, a gente consegue, entre aspas, fazer um tipo de drill down, né? Então, se a gente for aqui para o próximo slide, eu consigo, né, abrir um pouco mais o que está acontecendo, as informações. Então, de repente, pô, eu tenho um evento aqui que foi gerado, um evento através do IAM da AWS. Ah, que tipo de evento foi? Pô, foi um usuário que foi criado? Foi um login? O que aconteceu, né, naquele evento? Qual que é a localização especificamente que chamou a API? Então, se alguém fez um login, se alguém criou algum recurso, todos esses dados aqui eles são gravados dentro do CloudTrail e com isso o ASO ele coleta a informação do bucket e armazena aqui de uma forma mais específica com alguns dados para a gente gerar esse tipo de alarme. Né? Então a gente consegue chegar nesse ponto, de repente, de um drill down de alguns tópicos mais aprofundado do que acontece na nossa conta AWS. Tá? O próximo aqui, a gente falando um pouquinho das configurações de regras customizadas. Então, dentro aqui do ASO, nós temos algumas integrações, né? Uma delas aqui é com o Slack, né? Ou até mesmo com o Teams. Então, aqui eu tenho um exemplo de um alarme, né? Onde foi detectado um login na conta, né, nossa de desenvolvimento e com isso é gerado aquele alarme é trigado. E aí, pessoal, é onde a gente começa a descer um pouquinho mais. Pô, eu não preciso gerar, dando um exemplo, né? De repente, cara, eu não quero receber alarme durante o dia do usuário YZ, porque eles trabalham o dia todo. Então, ficar gerando diversos alarmes, isso também polui a visão de quem está tomando conta, de uma equipe de segurança, de uma equipe ali de cloud que toma conta de uma, né, de uma console específica. Então, de repente, né, a gente consegue tratar, né, horários específicos. Por que que o Lucas está logando na conta 1 hora da manhã, ou por que que o Lucas criou, lançou uma máquina, ou lançou algum recurso novo 1, 2 horas da manhã. E com isso a gente faz esse tipo de integração, né? Um alarme desse de severidade alta através de uma ligação. Então é gerado um alarme, né? Informando que existe uma anomalia dentro da conta, né, específica, e com isso, né, o responsável ele vai analisar, vai tomar uma ação, né, vai avaliar, ou de repente, numa situação dessa, como a gente tem aqui também, colocar alguma resposta automática, né? Então, além de alarmar, a gente pode alarmar a pessoa que está, de repente, de plantão ou a responsável, para que, se alguém tome alguma ação desse tipo, ou provisione algo, né, que a gente julgue não seja necessário ou seja atípico, a gente pode responder com alguns serviços da AWS ou até mesmo com alguns scripts automatizados pelos ABICs para que aplique uma policy de deny para aquele usuário, para que aquele usuário não consiga fazer mais nada até que alguém vai e avalie se de fato aquilo que está sendo feito pelo usuário é de fato o usuário que tá fazendo. Tá? Então, esse é um exemplo, né, de um alarme específico de login. Nós temos aqui também alarmes específicos. Pô, alguém criou uma access key. Por que foi criada essa access key? Ou uma instância do tipo R5 2xlarge. Então, por que isso foi criado dentro da conta? Ou até mesmo ao contrário, né? Por que de repente uma instância ela foi deletada? Ou uma tentativa de delete num backup ela está sendo feita, mas está gerando um access deny porque aquele usuário não tem permissão de deletar, ou até mesmo porque você usa, né, os vaults dentro do AWS Backup e ele não dá a permissão, né, de repente, como que ele foi configurado, ele tem um tempo, um ciclo de vida que somente a AWS Backup consegue excluir. Então, né, a gente consegue chegar nesse detalhe, chegar nesse ponto, para que a gente consiga gerando essa visibilidade, essas informações para os nossos clientes. Além disso, pessoal, além, né, da auditoria em cima da conta, em cima das informações, nós também temos
uma observabilidade em cima dos logs de Web Application Firewall, né? Aqui a gente comenta sobre gerar logs em cima de regras do ASP Top 10, né? Enfim, quando houver uma tentativa de SQL injection ou um cross-site scripting, mas dentro da AWS a gente vai um pouco a mais, né? Vai a mais ainda do que um ASP Top 10. A gente também consegue incluir, né? Agrupar regras de bot control. Então, se tem algum bot, alguma tentativa, algum processo ali, a gente consegue gerar alarmes de repente, né? Aqui, como eu deixei um exemplo aqui, a gente tem, né, um bloco especificamente e uma regra da própria AWS de controle de bots. Então, a gente está tomando, né? Existe algum bot, alguma ação que está tentando vir até o ambiente que está exposto no AWS, porém, a regra de WAF não está deixando nem a requisição chegar, né, até o ponto final, o ponto de extremidade, que no caso seria EC2. Então, além disso, eu tenho um ganho, né? Eu não preciso ficar processando requisições dentro da minha EC2 ou dentro do meu ECS, né? À toa. Então, eu barro isso antes mesmo de chegar até ela, minimizando a utilização de recurso, minimizando, né? O quão esse serviço, essa instância, ela pode estar pública. Tá? Então, esse é um exemplo específico de como que é o log, como que a estrutura é gerada dentro ali do ASO, né, especificamente. Tá? Além disso, pessoal, a gente também tem um dashboard aqui dentro, onde a gente começa a visualizar, né, os acessos. Né? Aqui é um dashboard específico para avaliar os tipos de acesso, né? Países que estão chegando até aqui tomando bloco. O intuito aqui, a gente faz um filtro avaliando todas as quantidades de requisições por país, porém, só aquelas que estão tomando bloco. Então, esse é um mapa, uma visão geral específica aqui de tudo que vem acontecendo, né, no site, enfim, numa aplicação através do Web Application Firewall. Então, de repente, por que eu preciso deixar a minha aplicação exposta de forma global? Por que de repente eu não deixo lá exposta somente para o Brasil ou para os Estados Unidos? Eu preciso de fato, de repente, deixar essa aplicação exposta ali para, né, para a área da Europa, enfim, para o Canadá. Então, com as regras do AF, a gente também consegue integrar e deixar isso, né, de uma forma mais simplificada e mais objetiva para a gente não deixar totalmente exposto. E aí a gente tem um macro, uma visão geral aqui de tudo que está acontecendo no nosso ambiente. Tá? E aqui, pessoal, como eu comentei para vocês, né, a gente faz integração do ASO diretamente, né, com Grafana. E a partir daqui a gente começa a criar, modelar dashboards da forma como a gente é, necessita, né? Da melhor forma, visão macro aqui que de repente um cliente, uma empresa precisa. Nesse caso, é um dashboard nosso, que a gente tem a visibilidade aqui no dia a dia, né? Então, a gente tem alguns, né, eventos críticos que a gente define aqui em cima, que para nós é críticos. Para vocês terem uma ideia, a gente tem esse update IP7, que é uma regra, né, que fica avaliando o AF. Então, se alguém faz algum tipo de scan nas nossas aplicações e ultrapassa um rate, né, dentro de um intervalo, então, por exemplo, eu vou lá, vou fazer um scan no site, vou tentar, né, fazer uma descoberta de diretório, algumas informações, então eu vou ficar consultando aquele site. Eu fiz 1000 requisição dentro de um minuto, essa regra, ela avalia, pega o IP de requisição e automaticamente ela adiciona uma blacklist. Então esse cara ele é blacklistado, né, e ele não volta mais a acessar o meu site até que, né, alguém aqui tome alguma ação. Então, pô, tudo bem, alguém está fazendo alguma ação, eu tenho uma API que eu tenho um fornecedor aqui que consome dessa API, a gente tem que tratar para que isso, né, não venha a cair diretamente nessa blacklist. Além disso, pessoal, aqui nós também temos, né, a parte de instâncias em execução. Então, se eu lancei novamente a instância em execução, ele vai mostrar. E outros, né, outros widgets aqui, como criação de usuário, RDS, Access Key criada, de repente, né, uma stack no CloudFormation. Pô, por que foi criada uma stack no CloudFormation? Usuário adicionado em algum grupo, uma policy atachada, uma role criada, uma policy criada, um bucket e assim por diante. Com isso, pessoal, a gente consegue, né, ter uma visão mais
amplificada aí do nosso ambiente, né, o mais macro, e entender, de repente, ali tudo que vem e que está acontecendo, né, na nossa estrutura. Então, assim, é uma ferramenta open source poderosa, né, que agrega muito ali para a visualização dos logs, informações da AWS. É possível, tá, gente, fazer essa correlação, essa coleta de logs com serviços da própria AWS. Isso também é possível usando o processo do Security Lake, usando ou alguns outros serviços ali da própria Amazon para trazer e de repente organizar. Então, nós temos aqui também, por exemplo, o QuickSight, que é o serviço da AWS, né, para fazer dashboards, assim como o Power BI, que a gente integra diretamente, de repente, com o Security Lake ou com os dados ali que estão armazenados no CloudTrail dentro do bucket. E ali a gente começa a criar também esses dashboards. Porém, né, aqui, como a gente acaba criando multi-tenancy, né, com vários clientes, várias abordagens, a gente acabou centralizando, unificando isso na ferramenta para ter, né, uma gestão centralizada, o hub de alerta, incluindo os nossos APIs aqui, que isso é importante, né, dependendo da severidade do tipo de alerta ali, a gente acaba disparando ou gerando o alarme, né, para quem for o responsável. Então, de repente, o cliente quer receber o alarme, a gente dispara um alarme quando alguma anomalia, e essa anomalia ela é definida, né, com o cliente, além das nossas regras que nós temos aqui prontas, a gente também pode definir isso em conjunto com o cliente. Então, são estruturas que são, né, totalmente customizadas, totalmente alinhadas ali de acordo com cada necessidade, tá, pessoal? Então, assim, aqui é mostrar um pouquinho para vocês, né, falar um pouco, né, principalmente desses desafios que a gente vem enfrentando, né, os clientes vêm enfrentando em conjunto com a gente. Então, é importante a gente, né, salientar que isso acaba gerando uma visão bem, bem grande aqui para nós e para os clientes, agregando aí valor, uma visibilidade bem importante, tá, pessoal? Então, hoje era isso que eu queria mostrar um pouco para vocês, bater um papo especificamente com vocês. O tempo é curto, infelizmente 1 hora aqui, no caso dividindo, né, entre eu e o Osés, que vai entrar aí na sequência, é um tempo, né, curto pra gente, quando a gente fala principalmente em segurança, né, uma auditoria específica em segurança. Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser também bater um papo, enfim, fiquem à vontade, né? A maioria que está aqui assistindo o webinar tem o meu contato, eu fico à disposição. Se quiser também mandar pergunta aqui, fiquem à vontade. E é isso, pessoal. O que eu queria apresentar para vocês. E obrigado aí pela presença de cada um de vocês, pelo tempo dedicado aqui com a gente. José, à vontade. Ou mas já, rapaz. Acho que demora mais um pouco. Tá aprendendo aqui também. Vamos lá, vamos dividir essa aprendizagem aí. Boa tarde, pessoal. Deixa eu roubar sua tela aí, Lucão. Opa, tranquilo, Zé. Pode pegar aí. Aí, beleza. Compartilhando a tela errada. Certinho, beleza. Vamos lá, pessoal. Então, me apresentando, meu nome é Oséias, sou arquiteto de soluções aqui também na BioUp, arquiteto de soluções da AWS, junto com o Lucas. Foi interessante a gente começar por segurança, né? Porque é uma coisa cada vez mais importante, porque cada vez mais empresas estão levando seus sistemas para a AWS. Então, como você vai estar num local que com um simples botão você pode deixar tudo público, né? Então é interessante você pensar na parte de observabilidade de segurança. E não é só também um setup inicial, né? Mas também algo que tem que ser recorrente.
E aqui o que eu vou apresentar para vocês, pessoal, que a gente vai conversar nessa meia hora que a gente tem, é sobre observabilidade, já pensando ali pensando mais em aplicações agora, tá? Deixa eu passar o roteiro aqui. Só o roteiro, para todo mundo ficar na mesma tecla, ficar na mesma página. Então vamos falar rapidinho o que é observabilidade, falar um pouco a diferença do conceito entre monitoramento e observabilidade. Algumas ferramentas que são bastante populares, muito de vocês já devem ter ouvido falar, e aí também algumas das soluções que a gente vai apresentar aqui para ajudar todo mundo a ter observabilidade na AWS, tá? Tanto de serviços da própria AWS quanto soluções alternativas que nós, inclusive, estamos utilizando aqui e uma demonstração rápida para que possa ver ela funcionando na prática. Beleza. Então, começando com o que é observabilidade, tá? Primeiro, observabilidade é um conceito, tá? Que é a capacidade de você entender o estado de um sistema, seja ele simples ou principalmente mais complexo, através das saídas externas. Ou seja, é você entender o que está acontecendo no seu sistema através de dados que ele externa para que você possa capturar e entender o que está acontecendo no seu sistema. Ou seja, ali na segunda definição, é como você ter um raio-x do sistema. É como você for lá bater uma chapa lá e saber o que está acontecendo por dentro, o que está causando aquele incidente, por que está lento, por que os usuários estão reclamando lá da aplicação está começando a ficar lenta, e não só para você resolver incidentes, mas a ideia aqui também é você otimizar o seu desempenho. Então, não é só simplesmente você receber um alerta e tratar aquele incidente que está causando uma interrupção ou algum tipo de instabilidade. Mas você ter a ideia de observabilidade, né, é como você ter um painel de controle onde você consegue enxergar tudo. E aí, além de resolver os incidentes, você também tem um mapa e poder verificar onde você pode melhorar o sistema e otimizar. E sempre em qualquer implementação você consegue fazer isso, assim como na parte que eu citei logo no começo de observabilidade em segurança, ser algo contínuo. Aqui também é sempre você ter uma visão geral do sistema, mesmo em qualquer mudança, assim como o Lucas falou, alguém foi lá e alterou alguma coisa, você saber que isso está acontecendo, é também você ter aqui na parte de observabilidade. Tá? Os três pilares da observabilidade, que são as métricas. As métricas são os termômetros, ou seja, são aqueles dados que a gente conhece bastante. Por exemplo, se a gente estiver falando de um servidor de app. CPU, memória, latência, tempo de resposta, quantidade de acesso, por exemplo, também pode ser uma métrica. Registro, mais baseado em logs. Então, todo evento, toda ação que acontece, seja log do próprio sistema operacional, seja log do servidor web, como no caso Apache, Nginx ou Nginx, seja no servidor que roda alguma coisa em Java, como Tomcat, JBoss e assim por diante, ou a sua própria aplicação, o log que ela gera, isso gera um evento, então você tem isso e todo ele centralizado para que você possa ter uma visão geral de todo o ecossistema, de tudo que está acontecendo na, é, para todos os nós que fazem parte do teu sistema. Então aqui a gente, apesar de eu ter dado o exemplo de uma aplicação, a gente não está falando só daquele servidor de onde está rodando ali o seu site em PHP, mas tudo que engloba ele, todos os nós que ele conecta, seja o banco de dados, seja alguma API externa que ele coleta, a gente vai ver isso daqui para entender um pouquinho melhor. E o rastreamento, tá? O rastreamento é justamente entender o que está acontecendo dentro desse sistema, tá? Então tem a ver aquilo que eu acabei de comentar também, não só ali o load do servidor, mas tudo que ele está se comunicando, toda ação que está dentro da aplicação, inclusive você vê basicamente linha de código, qual módulo, qual função, qual método dentro da sua classe lá do Java está tendo um load maior e você acompanhar isso e às vezes colocar até thresholds de quando ele começa, sai fora
do padrão e assim por diante. Tá? Então esses são os 3 pilares: métricas, registros e rastreamento. Depois, para quem ainda nunca ouviu, não está a par muito desses nomes aqui, a gente vai entender um pouquinho melhor mais para frente. Tá? Aí, os principais benefícios da observabilidade é a redução do tempo de manutenção, o tempo de recover, porque com isso, tendo observabilidade, ou seja, você tendo esse painel de controle, você consegue ter uma identificação mais rápida para resolver incidentes e uma resolução mais eficiente. Também a ideia aqui é você pensar na experiência do usuário, então ter uma detecção proativa dos incidentes e não esperar que o pessoal comece a reclamar, você já ter essa visão mais do lado, porque no monitoramento convencional, né, a gente fica mais do lado do servidor. A ideia aqui é a gente ter uma detecção mais proativa para entender o que o usuário está passando. Ter uma tomada de decisão baseada em dados, então qualquer alteração você vai não fazer um chutômetro, né, que a gente costuma bastante fazer, se a gente não tiver as informações necessárias para poder fazer essa tomada de decisão. E aí isso envolve performance, capacidade e investimentos, e também a parte de DevOps e CRE, que ali facilita a prática de CI e CD, suportar SLA e SLO, e melhoria na colaboração entre times. Isso aqui é bastante importante, que aquela briga entre o cara de infra, o cara de banco e o cara de desenvolvimento, vocês sabem que tem em todo o sistema, em toda empresa, né? Então, exatamente esse tipo de observabilidade ajuda nisso para que não fica um culpando o outro, porque aí você consegue ter, como a gente viu ali logo no começo, métricas, logs e também o rastreamento, a gente consegue enxergar melhor onde que está a causa raiz. Né? A ideia da observabilidade é bater bastante na causa raiz. Aqui também mostrando um pouco porque assim, boa parte do que eu falei, principalmente métricas, thresholds, alertas e tal, tem bastante a ver com monitoramento, né? Então talvez alguém pergunte, mas isso não é monitoramento, não é a mesma coisa? Então assim, ó, só mostrando um pouco da diferença. E depois eu dou uma encerrada ali para vocês entenderem o que, apesar de estar VS de versus, não é versus, tá? É que a gente costuma colocar versus, que todo lugar você vai procurar monitoramento versus observabilidade, mas na verdade eles se completam. Então, ali, ó, monitoramento no convencional, né, com ferramentas como, por exemplo, os Zabbix, que a gente utiliza bastante aqui, ele é foco em estados conhecidos. Ou seja, o ping é um estado desconhecido. Você sabe que é 0, 1, então você entende ali o que você conhece o threshold dele. Já tem a ver ali com o quarto item, que é métricas pré-definidas e alertas específicos. Por quê? Você já sabe o que você quer monitorar. Então você sabe que você quer monitorar CPU, memória e tudo mais. Então você simplesmente vai lá e cadastra aquele tipo de item que você quer coletar. Enquanto o monitoramento é foco em estado conhecido, a observabilidade explora mais estados desconhecidos. Ou seja, é você colocar tudo que você tem na mesa para que você possa enxergar aquilo que você precisa. Tá? Você não ataca um ponto específico. Por isso que você traz, por exemplo, aquela quantidade de log, todo o trace que você puder colocar na aplicação é melhor para que você possa ter essa visão geral. Enquanto o monitoramento responde o que, a observabilidade responde por quê. A gente vai falar um pouquinho mais e entender isso ali mais para frente. Monitoramento é baseado em dashboards, enquanto observabilidade é baseada em contexto completo. Então, enquanto monitoramento você tem um dashboard ali de todas as suas métricas que você já é conhecida, a observabilidade já tem um pouco mais, já expande isso um pouco mais, tá? E aí métricas definidas e alertas específicos também é um pouco do que eu falei do foco em estados conhecidos, porque você já sabe a métrica, já tem imagina como mais ou menos o threshold, você sabe que, por exemplo, o tempo de resposta ou a latência, se ultrapassar tanto, você sabe que começa a ficar lento. Mas tem métricas, tem coisas que acontecem na aplicação que você não sabe qual que é a linha em que você precisa, em que realmente está acontecendo o incidente. É por isso que a observabilidade mais já trabalha com dados brutos, telemetria e análise exploratória. Um exemplo que eu coloquei aqui, tá? É bem simples, foge até um pouco de TI, é, por exemplo, você tem aqui embaixo, vocês podem ver aqui, não sei se está aparecendo o mouse ali, mas do lado aqui do monitoramento
você tem ali a pressão e você tem ali o cara que chegou, por exemplo, no médico, ó, não estou me sentindo bem. Ele simplesmente chegou assim, não estou me sentindo bem. Então, o médico foi lá, tira a pressão, deu normal, 12, aqui está 12/7, né, na imagem, só que 38 já é alto. Então ele sabe que ele não está se sentindo bem porque ele tá com febre, tá? A temperatura corporal dele tá, tá, tá alta. Ou seja, isso responde o quê? Então o quê? Por que que ele está se sentindo dessa forma? O que está acontecendo, né? O que? Ele tá com febre. É isso que respondeu. Só que não responde o porquê. A febre, a febre é só uma consequência de algo que está acontecendo no corpo, certo? A febre não é o problema em si, não é a causa raiz. Já a observabilidade, você vai ter não só ali a temperatura, igual está aqui, ó, você tem o laudo completo. Você tem a temperatura, você vai ter a pressão arterial, que está normal, você vai ter o exame de sangue, você vai ter o exame de urina, o histórico dos exames e das consultas que aquele paciente teve. E aí, com isso, você vai chegar aí você vai ter condições de chegar na causa raiz. Então, assim, apesar de eu ter colocado ali, vocês vão ver em vários locais, o monitoramento versus observabilidade, na verdade eles não são versus, tá? Na verdade o monitoramento ele faz parte da observabilidade, ele é um dos componentes da observabilidade. Então ele por isso que observabilidade, como eu disse, é um conceito, né? Então dentro o APM, por exemplo, você pega a APM que é já a parte de trace, fazer rastreamento de aplicação, ele também é um dos componentes da observabilidade, porque juntando com o monitoramento e com rastreamento de log, com rastreamento de aplicação, aí você tem esse laudo inteiro do paciente ali, vamos colocar assim, e aí você consegue fazer uma análise exploratória para entender qual a causa raiz para bater direto e resolver de uma vez por toda. Por isso que você tem um trabalho mais eficiente, né? Porque simplesmente, por exemplo, vou mostrar agora no próximo mais fácil. Vamos supor aqui, ó. A gente tem aqui, então, você tem um site que você tem da manutenção aí, que a sua equipe é da manutenção na sua empresa ou de um cliente que for. E de repente ele começa a ficar lento, tá? Seja pela sua ferramenta de monitoramento, aqui eu coloquei o símbolozinho dos ABICs, né, que costuma nos alertar, e começou a ficar lento ou o usuário mesmo te alertou. Beleza. E aí você recebeu o alerta ali que o tempo de resposta está maior do que 250 milissegundos. Então, o normal, você sabe que não é passar de 100, de repente tinha um threshold lá dos ABICs informando que o tempo de resposta começou a ficar muito alto. E aí, consequentemente, os usuários começaram a relatar algum incidente, alguma coisa assim. Tá? Você começou a olhar outras métricas e viu que o CPU aumentou. Então, o CPU que estava na cerca de 40% ali já está subindo, batendo 100% de utilização nos últimos minutos. Você olha para o banco, você pensa, pode ser alguma coisa no banco de dados. Então, você olha lá as métricas do banco de dados, ele está normal. O load dele, inclusive, aí você estranha ainda porque o servidor de aplicação, a CPU aumentou, o tempo de resposta está maior, só que o banco está de utilização normal e o load dele, ou seja, a sobrecarga dele, diminuiu nos últimos minutos em vez de aumentar, diferentemente da aplicação. Aí você já começa a ficar perdido, né? Porque um cara aumentou e que utiliza o banco de dados e ele tá com o tempo, tá tendo um load menor. Aí você pensa, pode ser a quantidade de acesso que está sobrecarregando o servidor. E aí você olha a quantidade de acesso e a quantidade de acesso não aumentou. Não teve um pico de aumento de usuários, por exemplo. Então, se você tem só a parte de monitoramento, só a parte de métricas, você não consegue chegar tanto num consenso. Você sabe que o CPU aumentou, você viu que o tempo de resposta está maior, só que você não conseguiu responder o porquê. Por isso que você precisa de mais informações, mais dados para que você possa chegar nessa análise. E aí, de repente, você olha no log, aí você começa a achar mais coisas. Você olha no rastreio do log, você viu ali que começou a dar timeout, começou a dar RIO 500, o seu app começou a dar uns exceptions e gerar tudo no log. Então você tem um dashboard ou faz uma procura, seja qual for. E aí você decide olhar o seu trace, que é a outra parte ali
que faz parte da observabilidade. Aqui eu estou indo por partes, tá? Mas quando você está numa ferramenta realmente que é relacionada a isso, que a gente vai ver ali, você vai ter tudo isso na tela. Aqui eu estou fazendo um caminho só para a gente entender ali uma análise, tá? E aí, olhando o trace, aí sim, você olhando o tempo de resposta, olhando as métricas, olhando que já viu que não teve aumento de usuário, viu que no log começou a dar timeout, começou a dar 500, e olhando a parte do rastreamento da ferramenta de APM, aí você entende o que está acontecendo na sua aplicação. Tá? Então, o que está acontecendo? O seu site, ele recebe requisição, o teu back-end, ele está recebendo a requisição, só que antes de gravar no banco, ele consulta uma API externa. Uma API, por exemplo, do tempo, uma API do dólar, ou uma API de um banco, por exemplo. E aí, essa API, então antes de gravar no banco, tem um método dentro da classe lá que o desenvolvedor fez, que busca nessa API, e aí ele traz a informação, calcula e depois ele salva no banco. E é justamente essa volta, esse tempo de trazer a informação da API é que está demorando. Por isso, por exemplo, que o banco ele está sendo menos utilizado, porque o timeout não está nem no seu sistema, tá na API da API externa, que você às vezes nem tem controle. Ou você pode pode verificar, por exemplo, a gente não viu métrica aqui do link, por exemplo. Pode ser que o link estava talento da empresa ou de onde você está e tal, e está causando a lentidão para fazer essa consulta da API. Ou pode ser realmente alguma instabilidade nessa API externa. E aí, a partir daqui, ou se você resolve se for algo do seu lado, ou você é, ou você ou você tendo essa visão de como funciona a aplicação e tendo essa que às vezes tem o desenvolvedor que fez, soube te responder ali o que poderia estar acontecendo, mas reparem, se a gente tivesse só na parte de métricas ali, na parte básica, tempo de resposta, CPU, memória, disco, a gente nunca ia conseguir chegar numa informação como essa daqui. E aí, a partir dessa, por exemplo, além de resolver, você pode aí sentar e passar como uma melhora. Por exemplo, se você tiver, se esse sistema tiver na AWS, em vez de fazer a chamada, você pode colocar em vez de fazer a chamada direto para a API, se não se esse tipo de chamada não for uma solicitação síncrona e for assíncrona, você pode jogar para uma fila SQS, faz a função lambda consultar a API e depois grava no banco. Assim você não tem, mesmo que haja instabilidade na API externa, e você consegue tratar isso e deixar que esse back-end faça isso sem atrapalhar os usuários e também às vezes sem estressar seu link, porque se toda vez que o cliente faz solicitação e aí ele consulta essa API, por exemplo, isso pode estressar mais o link da empresa ou mesmo do próprio servidor, ficar com tráfego de redes desnecessário. Então, com essa visão, você consegue não só resolver o incidente ali, nesse caso aqui, né, eu usei de API externa, mas ou colocar algo paliativo ali, ou mas pelo menos sentar e ver o que você pode melhorar, tá? Falando um pouco sobre as ferramentas, aqui eu separei dos três pilares, tá? Mas vocês vão ver que depois eu vou fazer a união de tudo. Então, a parte de métricas, a gente costuma ali, tem o Nagios também, né? Quando eu coloquei aqui, mas o Nagios já tá senhorzinho, coitado. Mas todo mundo hoje conhece os Zabbix, o Prometheus, o Prometheus, o Grafana Mimir, que a gente vai falar. Esse daqui eu acho que a maioria talvez nunca ouviu falar. A própria, como a gente está falando da AWS aqui, né? A vantagem é que quando você tem um EC2, um ECS, um RDS na Amazon, o CrowdWatch basicamente já tem algumas métricas básicas ali, mas você pode colocar mais métricas que sejam customizadas via agent do próprio CrowdWatch. Então você consegue pegar alguma coisa de métrica. Log, você tem o Elasticsearch, que é com o LK, né, com o suite dele. Você tem o Graylog, você tem o Grafana Lock. E você tem o próprio CrowdWatch Logs, que consegue também instalando um agente na máquina, ou para serviços que são serverless da AWS, você consegue já usar o CrowdWatch Logs. A parte de trace, então aqui lembra, dos três pilares lá da observabilidade, tá? Você tem ali a parte de trace que faz o rastreamento das aplicações, o Jagger, o Zipkin, o Grafana Tempo, o AWS X-Ray,
que serve tanto para aplicações desenvolvidas dentro do EC2, por exemplo, ou para serverless também, para Lambda e tal. Então, é, e esses três, tá? Por exemplo, o que a gente vai falar aqui é para a AWS, a observabilidade é a união desses três caras aqui, que é o AWS CrowdWatch para métricas, o Logs, que também chamou do CrowdWatch, e o X-Ray. Então, unindo esses três, você tem a observabilidade, porque você tem a parte de trace, tem a parte de logs e a parte de métricas, ou seja, você tem o conjunto todo, você tem ali o seu laudo inteiro do seu sistema. Então aqui, novamente, a gente não está falando de um servidor específico só do back-end da minha aplicação, você está falando do ecossistema inteiro, do sistema inteiro, seja a parte do banco de dados, seja a parte do que é service, por exemplo, você tem um back-end que é numa EC2 ou numa ECS, e você tem também algumas funções lambda. Então a comunicação entre esses caras, a interação entre esses caras, você tem que ter essa visibilidade. E aí você consegue com essas ferramentas, tá? E aí você pode, por exemplo, casar algumas ferramentas aqui. Vocês estão vendo aí que o Grafana, por exemplo, tem nas três áreas. Você pode usar, inclusive a gente usa os Zabbix também como complemento da parte de métricas, porque o Zabbix é muito forte nisso. Para EKS, por exemplo, para Kubernetes, você pode ter o Prometheus usando juntamente com o CrowdWatch Logs, que a própria AWS fala para utilizar, que eles têm próprios serviços, um serviço que você coloca no cluster deles do EKS para ter mais métricas. Então você pode fazer a união de várias para você não ficar preso a uma ferramenta só. E com certeza tem as comerciais, né? Que aí essas que eu citei antes são todas ou são por serviço, você paga na AWS, né? Você paga por uso, não você precisa do contrato nem nada do tipo. E as outras são open source. Então todas do Grafana ali que eu citei, o Greylog, os Jagger são open source. Então sim, você não precisa pagar por isso. Aí tem as comerciais que já trazem esses três pilares prontos já, né? Vamos dizer assim. Que é a parte de métricas, logs e trace. Que é o Dynatrace, que é o mais conhecido e também o valor mais elevado aqui, mas ele é muito bom. Nós já utilizamos ele. O Datadog, o New Relic e o App Dynamics. Então eles trazem isso, só que você tem a licença para pagar ali, né? Que é anual na maioria deles. E aí depende do que você vai utilizar. Às vezes é um valor que não compensa muito, ou se para outras vale a pena, porque eles, além desses três pilares, eles têm alguma coisa ali por trás de AWS, apesar que a AWS também tem, né, a parte de que você pode incrementar de inteligência artificial e tudo mais, de machine learning, que eles já traz para você, por isso que você paga, né, então faz sentido. Agora os outros você pode também incrementar, como está na AWS, você pode fazer algumas coisas ali para incrementar. Tá? Aqui eu tirei de um próprio termo da AWS, de uma apresentação deles. Então, a parte de observabilidade da AWS você tem lá o CrowdWatch Logs, o CrowdWatch Métricas e o X-Ray, que fazem todo esse conjunto ali dos serviços necessários. Tá? Por exemplo, o X-Ray ele tem o RUN, que é o Real User Monitoring, que é aquela ele simula não, né? Ele monitora a experiência do usuário para te dar mais informações. Por exemplo, o usuário, toda vez que clica nesse botão aqui para ir no carrinho, demora tanto. Aí você consegue ver ali, ter mais esse tipo de métricas, tá? Só um exemplo, tem também a parte de monitoramento sintético, que também faz parte do CrowdWatch, que você consegue fazer. E tem a própria AWS coloca ali, né? Tem o Grafana como serviço, e aí você pode instalar outras ferramentas também. Você pode usar o Elasticsearch serve para fazer a parte de logs, o Amazon Manager Service for Prometheus deles lá também. Aí é, a parte de trace você pode usar o Jagger ou Jaeger, ou pode usar outra ferramenta, e aí você coloca tudo no a parte visual, você utiliza o Grafana para isso. E aí, o que nós vamos falar aqui, rapidinho, que eu vou nos minutinhos que falta, é justamente sobre o Grafana, tá? Todo mundo conhece o Grafana aqui como aquele cara, aquele dashboard que você consegue colocar os Zabbix ali, a maioria usa junto com os Zabbix e tal, mas o Grafana tem outras ferramentas que
completam, fazem esse merge aqui com a parte de observabilidade, tá? Como eu mostrei ali, que a parte de log, que ele chama Grafana Lock, a parte de métricas, que por trás é um Prometheus, tá? Trabalha igual o Prometheus, que é o Mimir, o Grafana Tempo, que é a parte de observabilidade, de rastreamento. E a vantagem é que ele se integra tudo, então você utiliza no Grafana, na parte de dashboard, você pode colocar os três para você ter essas métricas. Inclusive, se você quiser, por exemplo, eu quero que minhas funções lambda sejam monitoradas pelo X-Ray, só que o resto, para economizar, por exemplo, eu vou utilizar o Grafana Tempo num servidor que eu tenho aqui instalado, junto com os outros. Você pode fazer isso, porque o Grafana também conecta no CrewDot e no X-Ray. Então você consegue colocar tudo numa tela só para você ter esse tipo de visualização. Assim como incrementar os ABICs também. Eu tenho todas as minhas EC2 aqui e algumas métricas eu já tenho nos ABICs. Então coloca tudo e você consegue usar isso tudo e a sua parte visual vai ser o Grafana Labs. O OpenTelemetry é para você fazer instrumentalização, para fazer o rastreio, ele é muito recomendado, porque pelo OpenTelemetry, quando você coloca na sua aplicação, seja ele Node, Python, PHP, Java e assim por diante, você consegue jogar para dezenas de destinos de ferramentas de trace. Então você pode, por exemplo, mandar para o Tempo, ou você pode mandar para o X-Ray pela mesma conexão do OpenTelemetry, tá? Eu coloquei um outro carinha aqui, que é o Grafana Faro, que ele é o real user, então você consegue também fazer incrementação colocar na sua aplicação para poder fazer essa integração, tá? Temos 5 minutos para finalizar, mas eu vou mostrar aqui só um exemplo bem rápido. Aqui eu coloquei numa instância C2 mesmo, tá? Então eu coloquei aquelas 4 ferramentas lá, eu coloquei o Grafana Lock, não vai dar tempo de mostrar tudo certinho, mas o Grafana Lock, o Grafana Tempo e o Grafana Mimir, junto também com o OpenTelemetry, que é o receptor, tá? O que vai receber todas todas as coletas e ele vai distribuir para essa suíte do Grafana, para esses 3 caras do Grafana. E aí o Grafana Dashboard a gente vai usar para visualizar. E eu fiz também um servidor de aplicação só para testar, que ele recebe um get, um post ali para a gente ver no Grafana, tá? Aqui no Grafana, se a gente for ali na parte de Explorer, para você fazer a integração, depois que você sobe esses 3 caras, é uma aplicação que você instala, igual você instala o Grafana, basicamente. Tem umas configurações bem específicas para fazer os 3 comunicarem e tal. Mas depois que você conecta, ele sobe numa porta de serviço, e aí nessa porta você faz a conexão no Grafana. Então você vai colocar o endpoint lá se você separar, que eu coloquei tudo num servidor só, né, os 3. Se você separar o Mimir, o Tempo e tudo mais, você vai ter 3 servidores, você vai pegar o endpoint desse cara e cada porta e vai criar um data search no Grafana. Então, quando você vem aqui, a partir de Explorer, você pode, aqui, por exemplo, eu tenho lá o Lock, o Mimir, o Tempo. Deixa eu fazer uma solicitação aqui. Beleza, aqui eu fiz naquela aplicaçãozinha que eu fiz, eu tenho aqui. Então, esse daqui já é o tempo, tá? Aqui são os traces, ou seja, toda solicitação, toda chamada que é feita na minha aplicação, a parte de trace, a parte do tempo, ele coleta e aí eu consigo fazer o rastreamento dessa chamada para entender o que está acontecendo. Então, por aqui ele mostra simples. Ele mostra o ID desse trace, a data que ele começou, o tipo que ele foi, o nome do meu serviço que eu criei que eu posso fazer um span diferente ali e tal, e o tempo que durou aquela chamada, tá? Se eu seleciono aquela chamada,
aquele trace, eu consigo ver na linha do tempo toda aquela chamada e tudo que a minha aplicação fez por trás, tá? O get ele é mais simples, né, da minha aplicação aqui. Se eu pegar o Node, ver a parte visual, isso aqui ele cria automático, tá? Então você não precisa criar, fazer a criação. Ele pega todo o trace que foi executado, depois eu vou mostrar um post que vocês vão ver que é um pouquinho diferente, e ele vai mostrar, ó, a minha aplicação, ele recebeu o get, ele fez uma consulta no banco no select e ele retornou o select. Simplesmente assim. Então, se eu ver aqui, se eu pegar aqui e ver mais detalhes, por exemplo, ó, ele vai falar ali que ele recebeu um get, qual que foi o endpoint que a pessoa acessou, é, isso aqui foi do get, né? Aí se eu pego o select, por exemplo, eu consigo ver aqui qual foi o banco que foi selecionado, tem até um endpoint aqui do banco para eu saber qual que é o servidor. Lembra que eu falei, não é só você ver, não é só você ver o seu servidor de aplicação, mas pô, quanto tempo que o banco demorou para responder. Então, ó, se eu pegar da minha solicitação inteira, da minha solicitação toda, que durou os 8 milissegundos, o banco propriamente dito, ele demorou para mim 1,62 milissegundos. Então, para eu coletar o meu método para ir no banco e retornar é o que demorou ali cerca de 6 milissegundos, mas o banco está respondendo muito rápido. Se eu pego um post, por exemplo, um post, ó, ele já tem alguma coisa a mais. O que ele tem aqui, ó? O meu post é justamente aquele exemplo de uma API externa, eu fiz aqui nessa aplicação, tá? Então o que ele faz? Ele recebe a solicitação, ele faz uma chamada externa, e aí depois que ele faz a chamada externa, ele recebe e faz um insert no banco. E aqui embaixo eu consigo ver mais detalhes disso. Aqui eu consigo ver a parte visual para entender o desenho de tudo que o meu método está fazendo. E aqui eu consigo ver melhor cada chamada. Por exemplo, que endpoint é esse? Ó, então esse get aqui, ó, é esse cara aqui. Então essa minha chamada demorou 39 milissegundos. De 39 milissegundos, 18 milissegundos foi para essa API, que eu faço uma consulta ali para a API do dólar para saber quanto que está o dólar. E aí depois que ele traz, ele demorou 18,21 milissegundos. Se tivesse dado erro, por exemplo, aqui ia mostrar que ele deu timeout, que aumentou o tempo. Aqui ele mostra mesmo, ó, de todo o meu processo, que é 100%, né, toda a minha chamada, esse aqui representa 45%. E foi para esse cara aqui, e ele retornou o resultado e tal. Aqui eu consigo ver algumas informações mais a versão do Node, por exemplo, do serviço e tudo mais. E aqui eu vejo a parte do insert também. Eu consigo ver até a linha do insert que ele fez quando é variável, tá? Ele coloca assim para não mostrar dados sensíveis. Então ali ele fez um insert que demorou aqui 7 milissegundos. Então esse daqui é bem simples, né? Mas se eu, por exemplo, se eu pegar, vou pegar aqui de um exemplo desse cara aqui, vocês vão ver que ele já tem bem mais chamadas. Ó, aqui já tem bem mais solicitações. Então aqui chamou uma fila do SQS e aí grava no banco também e assim por diante. Isso aqui, como eu falei, ele faz a instrumentalização automática. E aí se eu uno tudo, eu tenho isso aqui. Então eu tenho a parte de métricas, aqui eu posso colocar muito mais coisa. Eu coloquei só o exemplo aqui do básico, disponibilidade, CPU, memória, tempo de resposta, o load do meu servidor. Eu tenho a parte de trace que eu posso ir vendo aqui e verificar trace por trace para ver como é que tá. E aí eu tenho a parte de logs também, então para saber quantas requisições meu site está recebendo, quantos erros de cada erro 200, erro 200 não, retorno 200 e retorno 500. E aí eu posso criar threshold em cima disso. Então, de repente a minha aplicação começou a dar erro, eu consigo já ver, ó, aumentou a quantidade de erro 400. E aí aqui no Trace eu consigo ver quais são esses erros 400. É um método específico, é a aplicação toda, é o banco de dados que está demorando para responder, o que é. Eu consigo. Aqui não, nesse servidor não está com o módulo de GeoIP instalado, mas daria para eu ver solicitações de onde que está vindo, de qual país está vindo, quais são os meus endpoints mais chamados, quais são os navegadores mais utilizados. Aqui o top, as páginas que mais receberam requisição.
Então essa daqui recebeu quase 3 mil requisições, qual que é o servidor que mais está, qual que é o visitante que mais está fazendo requisição para o meu ambiente, qual que mais dá erro e assim por diante, tá? Então eu consigo fazer N coisas aqui e colocar tudo isso aí, você tem uma visão geral numa tela só, esse tipo de informação, tá? E essa é a ideia, para a gente ter mais esse relatório completo do que apenas aquelas métricas básicas. E aí você consegue fazer exploração. Aqui está básico, então a partir do log você consegue fazer selects dentro do log e transformar aquele dado em informação. Também no trace, então toda aquela informação que eu mostrei aqui, que é de tempo de resposta, banco, endpoint e tal, você consegue transformar isso numa métrica dentro do dashboard para ter uma visibilidade e assim por diante, tá? E isso, a grande vantagem do que eu queria mostrar é que é open source, então você não vai pagar licença com isso, você vai ter o esforço de implementar, de manter, de ter a inteligência por isso, que é, mas vale a pena pelo ganho que você tem com essa ferramenta. Beleza, pessoal? Para a gente não passar muito tempo, finalizamos aqui. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, mas depois a gente vai ter outras mais para frente aí para mostrar também o X-Ray da AWS, que também é muito bacana. Já traz também uma visibilidade bem legal dessa parte de rastreamento, assim com a parte de log e assim por diante. Boa. Bom, pessoal, acho que é isso, é igual o Zé comentou aí, eu acho que não só ferramentas aí, a open source, a própria AWS, ela contempla, né, serviços específicos aí para nos ajudar também no dia a dia, né, principalmente quem é Cloud Native, que roda o seu ambiente 100% em AWS, tem vários serviços que dá para fazer a integração, né, mas um dos principais desafios aqui para a gente durante o processo foi a questão da centralização dessas informações, né? Para garantir um melhor gerenciamento, enfim, no nosso caso aqui, né, e com os clientes, nós temos ali a questão do hub de alerta, que é, no caso, os Zabbix e o Grafana, enfim. Mas é isso, pessoal. Para não estender aí, agradeço aí a presença de todo mundo. Obrigado por ter ficado com a gente aí até agora, pessoal. Muito importante né, poder dividir, compartilhar essas informações com vocês. A gente segue aqui à disposição. Se alguém tiver algum ponto, quiser, né, entrar em contato com a gente aí, a gente segue aqui né, à disposição de vocês. Tá, pessoal?